Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma apresentação, um bate-papo da nossa jornada da Médica Online Offline, que é chamada de Telemedicina Integrada. A gente vai conversar aqui ao vivo com vocês e essa apresentação ela fica gravada posteriormente aí para aqueles que quiserem consultar e espalhar também para os seus colegas, amigos que têm um pouco de dificuldade no segmento da telemedicina. A ideia aqui é a gente facilitar o uso de plataformas, sejam ela qual for, e mostrar também as funcionalidades e como a telemedicina é vista hoje em dia. Eu sou Rodrigo Kikuchi, eu sou cirurgião vascular de formação e trabalho com telemedicina desde 2012 e sou a parte científica, sou responsável pela parte científica. Dá um nome bonito para isso, que é CSO do Conecta Médico, então eu sou responsável pelo segmento científico dessa plataforma. Nós já vimos anteriormente alguns tópicos aqui, então quem não visualizou, vejam aí com a equipe do Conecta Médico, perguntem, porque a gente já falou sobre como a telemedicina consegue valorizar o médico, quais são as dificuldades de implantação da telesaúde, como que, ao contrário do que muita gente pensa, a telemedicina, teleatendimento, essa possibilidade de atendimento remoto, ela melhora a relação médico-paciente, e comentamos uma série de legislação, né, uma série de portarias e também de recomendações do nosso conselho em relação à prática da telemedicina antes da pandemia, durante a pandemia e a perspectiva do que vai ser depois da pandemia. Então, isso aqui já foi apresentado no episódio anterior, e temos 30 minutos aqui para os nossos próximos tópicos. Então, a gente não tem tempo a perder, a gente segue em frente aqui comentando alguns detalhes muito práticos. E a primeira dela é como prescrever por telemedicina. E existe muita dúvida por quê? Nós, necessariamente, para prescrever por telemedicina, nós precisamos ter uma chave pública. E essa chave pública é regulada pelo ICP Brasil, e além disso, uma própria plataforma que possibilita a assinatura digital. Mas afinal de contas, o que é essa chave e como eu consigo uma? Porque muitos de nós, né, a gente fala, pô, a gente assina as notas fiscais, as notas fiscais saem automáticas, eu já tenho uma chave digital, mas quando chega na hora de executar a telemedicina, fala, pô, mas como que eu uso? Será que é válido? Então, eu vou explicar para vocês o que é essa chave para realizar a prescrição digital e mais. A ideia é que se vocês não têm, ou se tem um tipo diferente de chave, é que vocês possam obter outra. Porque eu vou falar a minha coisa, como eu atuo particularmente. Eu tenho uma chave para emissão da minha nota fiscal aqui no consultório normal da empresa, mas eu tenho uma chave pessoal minha para realizar a assinatura digital. E eu acredito que vocês também, recomendação minha é realmente fazer a mesma coisa, mas tem diversos tipos de certificados digitais e é isso que vocês têm que entender para saber o que buscar. A ICP Brasil é a sigla de Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, brasileira. E ela é, na realidade, um sistema, é uma cadeia já pré-definida de emissão de certificados digitais que tem como finalidade identificar o cidadão. Né? Identificar, como nós temos aqui, identificar a pessoa por documento, identificar a pessoa por impressão digital, existe uma forma de identificação digital. Toda essa cadeia, esse protocolo de identificação, é chamado de ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Portanto, o ICP não é um órgão, o ICP não é um certificado, o ICP é o protocolo todo. Tá? Isso que é o ICP Brasil. Acontece que esse protocolo, todo esse caminho, ele segue uma hierarquia, e aí sim, uma hierarquia de entidades. Existe uma autoridade raiz,
Abaixo dela, uma autoridade certificadora e abaixo dela, uma autoridade de registro. Para fazer a atuação de uma ou de outra, existem prestadores de serviço de suporte, aí aqui a gente está falando de infraestrutura em si, uma autoridade certificadora de tempo e um prestador de serviço biométrico. Tá? Já vou explicar rapidamente o que é cada uma dessas coisas. Nós vamos nos relacionar basicamente com esse cara aqui, ó, com a autoridade de registro. Tá? A autoridade certificadora raiz, no nosso protocolo de certificação digital no Brasil, é chamada do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, é o IT. Tá? Essa é a autoridade certificadora raiz. O que essa autoridade faz? Ela que determina todas as regras. Tá? Ela que vai fiscalizar e vai estar em cima de todas as outras autoridades certificadoras. E também a parte de registro. Então, quem orienta o que o IT vai seguir é um comitê. Esse comitê é composto por técnicos, né, técnicos de informática, técnicos de segurança, e também membros da sociedade civil e uma série de representantes dos órgãos que vocês estão vendo aí, que envolve o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, Planejamento, Ciência e Tecnologia, e assim por diante. Mas quem realmente tem o IT por baixo é a Casa Civil da Presidência da República. Tá? Então, o que nós temos? Temos um comitê que fala, as regras vão ser essas, tá bom? IT. O IT fala, ok, comitê, entendi as regras, agora deixa comigo que eu vou organizar todo esse protocolo e todo esse segmento. E começa abaixo dele com uma autoridade certificadora. É essa autoridade certificadora que vai dar o nosso tal do certificado digital. Tá? E é essa autoridade que vai ter a certeza, eles que têm que verificar se quem tem o certificado é quem assina em determinado momento. Tá? Ele que vai ver se está tudo ok para emitir o certificado, é essa autoridade que vai guardar todas as transações, tá certo? Vai registrar todas as operações, essas transações, e ela que vai também verificar, na verdade, ela vai supervisionar as autoridades de registro, vendo se essas autoridades de registro estão seguindo as políticas de segurança que foram determinadas ali pelo comitê. Tá? Então, veja só, nós temos o IT, abaixo do IT, essa autoridade certificadora. Então, quando você falar, tem um certificado digital da CertSign, a CertSign é uma autoridade certificadora. Eu tenho um certificado digital do Serasa, o Serasa é uma autoridade certificadora, tá certo? E essas autoridades certificadoras estão submetidas ao IT. Mas nós temos uma autoridade de registro. É com esse carinha aqui que a gente vai falar, com a autoridade de registro. Ele é o intermediário entre a autoridade certificadora e a pessoa física que quer o certificado. Tá certo? Aí vocês falam, poxa, mas CertSign? Eu falo, qual CertSign? Mas acontece que muitas vezes a autoridade de registro e a autoridade certificadora também atuam em conjunto. Então, a CertSign ela é tanto uma autoridade certificadora, como tem também um segmento que tem autoridade de registro. Só que existem outras autoridades de registro que estão submetidas à autoridade certificadora CertSign, Serasa, Solute e assim por diante, que a gente tem várias. Tá? Então, como que ficou a hierarquia aqui? Temos o IT, abaixo dele uma autoridade certificadora e abaixo dela uma autoridade de registro com quem a gente fala. Agora, muitas vezes, as autoridades certificadoras têm o mesmo nome da autoridade de registro, que eles têm como se fosse uma subcasa ali, que fazem essa interface com o usuário. Ok?
Os outros nomes aí, as outras entidades que estão aí nesse protocolo de certificação digital é a certificadora, a autoridade certificadora de tempo. Ela, na verdade, o que vai ser? A gente nem vê, a gente nem enxerga ela aí. Ela que vai dizer que quando a gente assinou um documento, foi assinado em tal dia e tal hora, e ela tem um protocolo de segurança para dizer que realmente aconteceu naquele dia e hora. Nós temos um prestador de serviço biométrico, que em geral ele vai guardar ou vai ser responsável por uma eventual identificação biométrica. Então, muitas vezes nós fazemos assinatura digital com a biometria. Então, esse cadastro biométrico, ele é verificado se realmente essa biometria é sua por esse prestador de serviço biométrico. Então, a gente realmente, na realidade, a gente nem vê esse carinha aí. O que acontece? A autoridade de registro vai falar, eu colhi a digital do Dr. Rodrigo Kikuchi. Tá bom, Rodrigo Kikuchi, quem que ele é, qual que é o CPF, etc. Ele vai falar, prestador de serviço biométrico, essa digital que eu colhi é mesmo do Rodrigo Kikuchi? Aí esse carinha, o prestador de serviço biométrico, vai lá no registro nacional, onde eu tenho lá da minha digital, da minha identidade, e vai bater, ver se a digital coletada é realmente a digital que eu tenho guardada lá no serviço de identificação. Tá? E o prestador de serviço de suporte, ela nada mais é do que como se fosse uma unidade de infraestrutura, de TI, de tudo isso que está acontecendo. Tá certo? Muito bem. Você vai lá e pede o certificado digital, mas na hora de usar o certificado digital, você precisa da assinatura digital. E a assinatura digital precisa de uma chave privada. Então vamos esclarecer o que é isso, pessoal. Você tem um certificado, quer dizer o quê? Que você tem a possibilidade de se identificar via remota. Isso é um certificado digital. Para você realmente dizer que o que você está fazendo naquela hora é você mesmo, você precisa de assinar digitalmente. Então, entendido? Uma coisa é você ter o certificado. O certificado quer dizer, você pode se identificar digitalmente. Ah, beleza, você pode fazer isso. Como que você efetivamente vai fazer? Efetivamente você vai fazer isso assinando digitalmente. E para assinar digitalmente, você vai ter uma chave privada que só você tem acesso. Certo? Essa chave privada pode ser por meio de identificação biométrica ou pode ser através de senhas que você vai ter acesso e vai guardar isso com você. Perfeito? Isso quer dizer que ter o certificado não é necessariamente assinar digitalmente. Assinar digitalmente significa que naquele momento quem está fazendo é você. Isso que significa assinar digitalmente. Mas para isso você tem que ter a possibilidade de se identificar dentro do mundo virtual e isso é ter um certificado. Ok? Algumas autoridades certificadoras que são de registro também, eu coloquei aí como exemplo para vocês, tá? SafeWeb, Serasa, Solute, Valide, tem várias outras, e eu coloquei até o site para vocês verem aí. Não tenho conflito de interesse com nenhuma delas, basta entrar lá para obter o seu certificado digital. Então, o primeiro passo que vocês precisam ter para poder assinar uma receita digital é ter um certificado desses. Aí você fala, poxa, mas Kikuchi, eu já tenho um desse. Talvez quem tenha é a sua clínica, tá? Então, pensem bem nisso, se é a sua clínica ou são vocês, porque aqui a gente está falando de vocês, médicos. Então, vocês precisam ter um para vocês, pessoa física, médicos, tá? Vocês precisam ter um certificado digital desse. Eu uso da Solute, tá? Como que é o passo a passo para ter isso daí? Bom, você escolhe uma autoridade certificadora. Entra no site e contrata um dos certificados digitais para pessoa física, que pode ser A1 ou A3. Você simplesmente vai agendar para realizar o seu cadastro com essa autoridade de maneira presencial ou por via videoconferência. Eu fiz a minha por videoconferência. Tá? Como que é feito isso? Olha só, é super simples, pessoal. Eu escolhi a Solute, por exemplo. Entrei no site da Solute,
e falei, eu quero um certificado digital pessoa física tipo A3. Legal. Custa R$ 100 por ano. Paguei. Vamos agendar o seu cadastro. Agenda o cadastro de que forma? Via videoconferência. Legal. Marquei com carinha lá. No dia, fala, Rodrigo, você é você mesmo? Vamos ver se você é você mesmo. Aí ele vai lá, confere os documentos e tira uma foto sua, por exemplo, do lado de um documento seu. Aí o que ele faz? Ele manda esses dados para alguém verificar se está tudo correto, se aquela foto é sua mesmo, lá na identificação que vocês têm na Polícia Civil, né, que é identidade, em algum sistema de identificação de registro nacional que vocês já tenham, e aí você está liberado que você é você mesmo, então isso fica definido. Tá? Qual que é a diferença dos certificados A1 e A3? O certificado A1, a sua assinatura e o seu certificado só ficam possíveis de serem executados no computador que você registrar. Tá? O tipo A3, eles são armazenados em mídias portáteis, então você leva num token e pode conectar em qualquer computador para que você possa assinar, ou aplicativos ou cartão com chip. Então, o certificado A3, você leva fisicamente esse certificado para qualquer lugar para você assinar. Tá certo? Então, começamos por aí. Pergunta para mim, Kikuchi, o que você recomenda? Certamente o certificado A3. Por quê? A gente não está falando de teleconsulta, pessoal. Se você vai fazer uma teleconsulta e você tem um certificado do tipo A1, você obrigatoriamente só vai poder fazer sua teleconsulta por aquele computador. Tá? Então, acaba que não é legal. O legal é você fazer podendo levar isso daí. Tá? Então, a minha recomendação é você fazer um certificado do tipo A3. Tá certo? E aí tem uma outra coisa. Hoje nós temos o certificado digital na nuvem, que é um certificado do tipo A3, que você sequer precisa levar o seu token ou o seu celular ou onde quer que seja. O seu certificado digital não está mais em nenhum lugar físico. Ele está unicamente na nuvem da sua certificadora. E a minha recomendação para vocês que vão atuar com telemedicina é que vocês tenham um certificado digital na nuvem. Você fala, poxa, mas por quê? Ora, é muito simples. Eu tendo um certificado digital na nuvem, eu sento em qualquer computador, acessando uma plataforma de telemedicina que faz a identificação digital e a prescrição digital, eu simplesmente consigo fazer uma prescrição digital de qualquer computador. Feito? Então, pessoal, vocês não têm certificado, então vão atrás de um certificado A3 na nuvem. Tá? Quanto custa isso? Deve custar muito caro. Mais ou menos isso aí, de 120 a 180 reais por ano. Tá? Acredito que seja totalmente passível aí da gente colocar isso no nosso orçamento. Tá bom? Tendo um certificado digital na nuvem, a gente é capaz de fazer a nossa prescrição digital. Então, eu estou aqui dentro da plataforma Conecta Médico, vocês veem lá a possibilidade de assinar digitalmente, eu tenho a Solute na nuvem, então eu simplesmente vou lá, ativo o meu certificado na nuvem e ele vai pedir a minha chave de assinatura. E essa chave, obviamente, ela só é válida por algum momento e eu obtenho ela na hora, tá? Então, simples assim, eu obtenho ela na hora através do meu celular aqui, e isso já estou certificado que eu sou eu mesmo, eu posso assinar digitalmente as minhas receitas. Feito? Então, quem não tem, é assim que a gente obtém um certificado digital para poder fazer uma assinatura digital, repetindo o ideal certificado A3 na nuvem, porque daí vocês vão poder usar de qualquer aparelho em qualquer lugar. Tá? Poxa, legal, tenho o meu certificado. Mas como o meu paciente pode fazer a telemedicina? Como que eu vejo se o plano de saúde é elegível ou se o paciente é elegível a realizar a teleconsulta, o teleatendimento?
Primeira coisa, tá? Teleconsulta é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ponto final. Tá? É obrigatória a cobertura. Segundo a ANS, isso quando foi lá, quando saiu, né, a portaria da telemedicina esse ano, por conta da pandemia, a ANS colocou lá, os atendimentos serão de cobertura obrigatória. Certo? Pronto. Mas tem algumas considerações aqui. Primeiro, mesmo antes dessa portaria de março, já tinha, desde 2018, uma colocação sobre telesaúde e a obrigatoriedade dos planos de operadoras de saúde cobrirem o segmento de telesaúde. Tá? Portanto, essa questão de precisar mandatoriamente alterar contrato para que haja uma cobertura da teleconsulta, da telemedicina, não é verdade. Tá? Não há necessidade, a utilização da telemedicina, está muito claro isso pela ANS, não depende de alteração contratual e não precisa ter algo específico no rol de procedimento e eventos de saúde. Ela já está, a telesaúde já está em cobertura obrigatória desde 2018. Tá? Agora, entra a livre negociação entre o prestador de serviço e a operadora de saúde. Tá? E aqui que nós pecamos. A operadora é obrigada a cobrir a teleconsulta. O médico não é obrigado a atender, tá certo? E também é de livre negociação entre o prestador de serviço e a operadora de saúde os valores de remuneração, assim como os ritos para o faturamento desse serviço. E aí que entra o perigo. A gente está falando de telemedicina, teleatendimento. É de livre negociação entre as partes, a prestador de serviço e a operadora de saúde, ou seja, nós e os convênios, de livre negociação, qual vai ser o rito. E aí o que eles fazem? Eles colocam muita coisa nesse rito para dificultar a gente a conseguir a autorização de um procedimento que é obrigatório, que eles são obrigados a cumprirem, a cederem. Tá? Agora, o rito todo para conseguir essa autorização é de livre negociação entre as partes e pode ser contratual. Tá? Esse que é o grande perigo e o grande problema nosso. Porque se o plano for de livre escolha ou o prestador de serviço não está credenciado à rede e o contrato do usuário, né, no caso do nosso paciente, prevê a livre escolha e o reembolso, esse atendimento é por reembolso. E daí como que é feito? É muito mais simples. Há uma solicitação de consulta, o paciente paga a consulta, o prestador de serviço, nós emitimos a nota fiscal, o paciente vai lá, solicita o reembolso e recebe o reembolso do plano de saúde. Pronto, está fechado isso daí. Tá? A gente pode melhorar isso com algumas ações offline. Por exemplo, a ação de agendar não necessariamente precisa partir do nosso paciente, pode partir de nós, da nossa secretária, falar, agenda a consulta para aquele paciente via telemedicina. Então, isso é uma ação offline que vai virar um atendimento online. Emitir nota fiscal. A gente emite a nota fiscal aqui mesmo, eu posso prestar o serviço como pessoa jurídica. Né? Então, eu faço o atendimento, mas eu, como médico, estou prestando serviço através da minha pessoa jurídica, eu emito a nota fiscal daqui. E, além disso, outra ação offline que pode ajudar aqui é que a gente já faz isso no nosso consultório, é fazer isso para ajudar o nosso paciente também na solicitação de reembolso. Agora, a grande maioria das vezes, nós precisamos fazer o atendimento por liberação de guia. Qual que é o passo a passo aqui, pessoal? É o seguinte, imaginem, tá, vamos lá, imaginem que nós vamos fazer isso daí no nosso consultório. Então, o que tem? O paciente vem, marcou a consulta, a gente verifica a elegibilidade, solicitamos uma autorização para o convênio
e esse convênio libera a guia para a gente agendar a consulta. E depois a gente comprova que a consulta foi feita e a gente recebe direto do convênio. Tá certo? No caso da telesaúde, do teleconsulta, é exatamente o mesmo procedimento, pessoal. Não muda nada. Tá? A grande questão aqui é que muitas vezes, para verificar a elegibilidade e para a gente conseguir a guia, né, a solicitar a autorização e conseguir essa guia de liberação, não consegue ser feito via remota, às vezes precisa passar a carteirinha do paciente, às vezes precisa da digital do paciente, e aí que entra a questão do processo que está acordado entre o prestador de serviço e o convênio para liberar essa guia de consulta. Porque imagina que de forma física, vou usar um exemplo lá, Unimed. O paciente vem e passa a carteirinha da Unimed, a gente libera a guia ali na frente na secretaria, na nossa secretária. Para teleconsulta seria a mesma coisa. E aí, a gente não tem o paciente aqui para passar, né? O paciente não consegue passar a distância. Mas entenderam que daí não mudaria? O paciente poderia passar aqui e a gente atender por teleconsulta porque é a mesma coisa, tá? A questão toda é esse rito de como conseguir autorização. Qual que é as ações offline, então, que nós precisamos fazer? É checar a elegibilidade e realizar o processo de liberação de guia. Acontece que os convênios de saúde, os planos de saúde, muitas vezes possuem plataformas de teleatendimento própria que fazem tanto a elegibilidade quanto a liberação de guia via remota. Tá? E isso é possível e é legal, porque é um acordo, de novo, entre o prestador de serviço e a operadora de saúde. A operadora de saúde pode falar, pessoal, é o seguinte, a telemedicina, a gente vai liberar a elegibilidade e a solicitação de guia, tudo via remoto. Só que se for assim, vocês são obrigados a usar a nossa plataforma de teleatendimento. Se vocês falarem ok, então vai ter que ser desse jeito, pela plataforma deles, ponto final. Tá? Então, veja só, o acordo está muito livre ainda nessa área. E a nossa dificuldade aqui no convênio é justamente essa de checar a elegibilidade e lhe fazer a liberação de guia. Mas isso está evoluindo. Tá? O próprio Conecta Médico já está trabalhando com a elegibilidade automática de alguns planos de saúde. E, posteriormente, vão vir também a liberação automática dentro de outras plataformas que não da própria do convênio, e isso é um acordo das plataformas com os convênios de saúde, que eu já sei que o próprio Conecta Médica está trabalhando nisso aí. Tá? E quanto que pode cobrar? Primeiro, que está na lei, e também está no nosso código de ética, que a gente pode cobrar por teleconsulta. A ANS, por nota técnica em 2018, não diferencia consulta de teleconsulta. É como se fosse o mesmo ato médico. E por isso mesmo, a recomendação é que tenham a mesma remuneração. Mas, de novo, isso acaba sendo um acordo entre o prestador de serviço e a operadora de saúde. Se vocês aceitarem receber 1/3, ou se alguém do convênio aceitar receber 1/3, metade da consulta presencial, e fechar esse acordo, está dentro da lei. Tá? A questão é o prestador de serviço aceitar ou não. Tá? E isso tá de livre negociação. Muito bem. Conseguimos a liberação, temos o certificado digital, e agora? A gente pode fazer isso em qualquer lugar? Então fala, o paciente não tem computador, manda ele lá numa LAN house e fala, vamos fazer a teleconsulta? Não, não pode. Tá? Imaginem o seguinte, se uma teleconsulta é igual a uma presencial, um ambiente de teleconsulta tem que se equiparar ao nosso ambiente de consultório. Tá? Então, privacidade é essencial. Tanto o prestador de serviço, nós, médicos, quanto o paciente devem estar em um ambiente reservado.
Ah, mas o meu pacientinho, ele sempre vem acompanhado do filho, né? Meu pacientinho é idoso, a filha vem junto, o filho vem junto. Ora, pensem no ambiente de consultório. Se o acompanhante entra junto dentro da sala do nosso consultório, ele também pode estar do lado durante o teleatendimento, tá bom? Durante a teleconsulta. Pensem a mesma coisa, o ambiente de teleconsulta simula o ambiente de consultório, tá? Por isso mesmo, tudo que acontece na teleconsulta, assim como tudo que acontece na nossa consulta, deve ser registrado em prontuário. Então, tinha um filho do outro lado junto, relata, o paciente estava acompanhado do filho, né, e você vai relata isso no seu prontuário normal, então vai ter que relatar também quando você fizer uma teleconsulta. Tá? Cuidem de uma boa webcam, um bom microfone, porque isso, na verdade, vai ser a extensão do seu olho, né, a extensão do seu ouvido. Então, tenham uma boa webcam para que não haja eco e deixe sua imagem estabilizada. Né? Não faça a teleconsulta assim, olhando por celular, andando. Porque para o paciente vai ser ruim, para você vai ser ruim. E outra coisa, do outro lado também, oriente o paciente a tentar deixar a câmera dele, que provavelmente vai ser um smartphone, né? Porque hoje a maioria faz através disso, deixar ela paradinha em cima de um balcão, mostrando a imagem. Tá? Fale próximo do microfone. E como há um certo delay de transmissão, a minha dica é: tente falar frases curtas e dar um tempinho, para que esse delay não atrapalhe uma eventual conversa entre você e seu paciente. Não se esqueçam da iluminação adequada, assim como nós temos no consultório, é bom ter do outro lado e do seu lado também uma iluminação adequada. Evite, portanto, ter atrás de você uma janela com luz muito forte, porque senão você vai ficar escuro. Tá? E dê preferência sempre para iluminação artificial. Preferencialmente, o ideal é que você tenha aquela, como eu tenho aqui, né, aquela luzinha que vem de frente. É isso mesmo. Vocês tiraram sarro alguma vez na vida, mas agora vocês vão usar o tal da luzinha do YouTuber, dos Instagrams da vida. É isso daí. Agora está na hora da gente também fazer isso, a iluminação vindo de frente para que você possa, que o paciente possa ver melhor a sua pessoa. Tá? E no outro lado, caso seja necessário, para você ver alguma coisa do outro lado, peça para o seu paciente usar uma lanterna, eventualmente até de celular, se ele precisar mostrar alguma coisa, que a gente falou isso, a tal da telepropedêutica, né? Você falar, deixa eu dar uma olhadinha em tal lugar, na perna e tudo mais, tá bom? Então, preocupe-se com a iluminação. Tente entrar um pouco antes do horário agendado e certificar que tudo está funcionando adequadamente, certo? E oriente previamente, a dica que eu dou também para vocês, eu faço isso, envie um aviso ao seu paciente que você está já entrando na teleconsulta e envie um lembrete ao seu paciente que isso está acontecendo. Tá? Existem plataformas que fazem isso já. Lembram, né, o horário marcado para o paciente, enviam SMS para lembrar do horário da teleconsulta dele. Mas nós que somos os prestadores de serviço, é melhor que a gente entre um pouco antes e fique preparado, já checando toda a infraestrutura que a gente tem. Facilite a experiência do seu paciente, às vezes ele não tem e na verdade ninguém tem, pouca gente tem o hábito de realizar teleatendimento. Então, eu fiz isso para os meus pacientes. Eu falo, ó, a partir de agora eu tenho a possibilidade de atender por teleconsulta. Se vocês vão fazer isso, e eu gravei, eu mesmo, passo a passo, de como se faz o cadastro e como atuar dentro da plataforma que a gente utiliza. É claro que as principais plataformas, né, como o Conecta Médico, inclusive, ele tem lá à disposição os vídeos tutoriais. Vocês podem simplesmente encaminhar para os seus pacientes como se cadastrar e como começar a utilização.
tá? Eu recomendo isso fortemente. Se possível, colocar uma secretária sua para ajudar o seu paciente, como se fosse um concierge desse paciente nessa hora, tá? Via telefone mesmo, para ajudar ele a se cadastrar e registrar. E o que, que eu tenho feito? Dica: todos os atendimentos que hoje eu faço presencial aqui, eu já cadastro esse paciente que veio no presencial na plataforma de teleconsulta que eu uso, porque é um passo a menos num eventual teleatendimento futuro que eu posso fazer para esse paciente. Ele já está cadastrado. Tá? E aí, inclusive, a solicitação de consulta pode vir do outro lado. É um passo a menos para o meu paciente fazer. Né? Esse paciente já está cadastrado ali, ele já é meu paciente porque a gente realizou o cadastro dele. Então, o que acontece? Eu tenho o CPF dele e eu sei quem que é esse paciente. Vamos supor que esse paciente ligue aqui e fale: doutor, eu sou cirurgião vascular, então fala: doutor, estou com uma dorzinha aqui, um pontinho meio vermelho. De repente eu falo: bom, então vamos fazer uma teleconsulta? Doutor, como é que eu faço? Você não faz nada, eu falo. Eu mando uma solicitação de consulta direto para ele, porque eu sei o registro dele, ele já está registrado, e ele simplesmente vai receber um SMS dizendo: você tem uma teleconsulta, uma solicitação de teleconsulta agendada, você aceita ou não? Aí ele entra lá na plataforma, aceita a consulta, pronto, está realizado o agendamento. Tá? Ou se você manda para ele realizar o pagamento ali, você já manda o valor, ele entra, fala: para finalizar o seu agendamento, pague a fatura. Pronto, está feito o seu agendamento e você já está sendo remunerado por isso. Tá certo? Outra coisa que vocês têm que evitar: evite muitas coisas no fundo da imagem, porque isso também é distração, e a ideia, tá, é que você transmita a imagem de profissional. Como que você atende no seu consultório? Você atende de avental, que não eu estou aqui, gravata. Atenda do mesmo jeito no teleatendimento. A mesma vestimenta que você costuma usar na consulta presencial, utilize na teleconsulta. Tá? Porque esse atendimento, eu geralmente atendo com avental aqui no consultório, transmite mais segurança para o paciente que ele realmente está passando numa consulta médica. Tá? Senão você vai lá, atende na praia de bermudão, né? Atende sem camisa, tomando uma caipirinha, não vai rolar, né? Tá? Então, tente simular a forma sua de atender, passar e atender da mesma forma na teleconsulta. E, finalmente, utilize uma plataforma segura, tá? Que verifique onde que ela armazena os dados. Hoje em dia, ou se armazena na AWS, que é da Amazon, ou na Google ou da Microsoft. Geralmente são as 3 grandes empresas de armazenamento de dados ali. Para a pessoa física, a gente quase não conhece, mas as plataformas de armazenamento, os armazenamentos de dados, né, ou seja, os grandes armazenadores de dados hoje que as empresas podem utilizar, geralmente são essas daí, elas têm segurança em particular muito grande. Verifique se a sua plataforma já forneça um termo de consentimento e qual é o ambiente de streaming de vídeo dela. Porque muitas plataformas, tá, vão fazer um streaming de vídeo e na hora de um streaming de vídeo eles abrem uma sala do Zoom, por exemplo, que nem essa que a gente está falando, que não é segura. Então o ideal é que esse streaming também seja codificado e a maioria das plataformas adequadas e dedicadas, eles vão ter um streaming próprio de vídeo, tá, que correm dentro dela. Lembre-se que todos os dados de saúde são dados sensíveis à Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, embora não haja multa, mas são dados sensíveis, então eles precisam ser muito bem guardados. Tá? E aí a dica: repasse essas informações de segurança que vocês verificaram para o seu paciente ficar seguro também desse atendimento. Porque isso é um grau de desconfiança. E volto a lembrar vocês: qualquer dúvida, lembre-se que o ambiente de teleconsulta tem que simular
o mais próximo possível ao ambiente de consultório, ok? A última frase que eu deixo para vocês aí, não adianta a gente fugir da tecnologia, tá? Ninguém breca a tecnologia. E segundo o Peter Thiel, que é um grande empreendedor germano-americano, ele fala que é isso que diferencia a gente de outras espécies. A nossa capacidade de fazer milagre, e esses milagres, na verdade, a gente chama de tecnologia. Tá? Não adianta a gente lutar contra isso. Isso aí faz parte do dia a dia nossa, da nossa evolução, e mais, todo benefício fornecido, ele dificilmente é retirado. Então a gente ofereceu um benefício com o teleatendimento, com atendimento remoto agora, esse benefício dificilmente vai ser retirado dos nossos pacientes. Tá? Bom, pessoal, vamos ver aqui o que nós temos para comentar aqui no chat. Ter um certificado digital para assinar ali a pergunta, já basta ou tem que tirar como médico? Não precisa tirar como médico, não. Basta provar que você é você. Tá? Mesmo porque, tá, Lia, olha só, não existe uma certificação de que você é médico pela certificadora digital. O que tem para certificar é que a Lia é a Lia. Agora, se a Lia é médico, quem que vai ter que dizer? Se você tem registro no seu conselho, tá? Então, não precisa não. Se você já tem um certificado pessoa física da Lia, ela vale para você assinar digitalmente sua receita como médica, tá? Então, isso não muda. A única coisa que você precisa, tá, é que ao se registrar, essa pergunta, né? E não precisa ter CRM para ter certificado, não precisa. Não precisa. Qualquer pessoa física pode ter um certificado digital, tá bom? Advogado tem certificado digital, que pode assinar digitalmente, sem problema. Então, certificado digital não é exclusividade de médico. O médico usa o certificado digital para assinar uma receita, mas quem vai dizer que você pode assinar uma receita como você mesmo é o Conselho Regional, tá? O nosso conselho de médico. Agora, só se certifique qual que é o tipo do certificado que você tem e como que você valida a sua assinatura digital. De novo, volto a repetir, o melhor é que você tenha um certificado A3 na nuvem para que você possa assinar essa receita de qualquer computador, tá bom? Uma outra colocação aqui. A, não estou conseguindo autorização do convênio de fazer a teleconsulta. Posso dizer que eles estão contra a legislação? De novo, depende, tá? Por quê? Depende do acordo que você tem. O que é real, né? O que é lei, e assim, e os convênios de saúde têm que seguir segundo a ANS, é que eles cubram a teleconsulta. Se eles vão autorizar para você ou não, aí é um acordo seu, prestador de serviço, com a operadora. O que é fato é que a operadora precisa cobrir a telesaúde para o usuário dele. Tá? A forma que ele vai fazer isso, aí é um acordo. Então não dá para dizer que isso é contra a lei. Tá bom? Bom, pessoal, essas são as colocações que fizeram. Obrigado aí, presença de todo mundo, o pessoal que estava aí conosco também na última apresentação. Essas apresentações vão continuar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, alguma colocação a mais, podem entrar em contato aqui com a equipe de concierges do Conecta Médico, que essa pergunta acaba vindo para mim. Então, a gente tenta responder ao máximo. Não deixem de utilizar alguma ferramenta de teleatendimento, senão vocês vão ficar para trás, pessoal. Isso eu posso afirmar que você fala, poxa, mas isso pode demorar.
mas quem sai na frente nisso e fica mais habituado, certamente vai ter mais possibilidade no futuro. Tá certo? Pessoal, a gente se estendeu um pouquinho, mas acho que o assunto vale. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Daqui 15 dias, nós temos mais uma apresentação aqui do nosso Telemedicina Integrada Jornada Médica Online e Offline. Feito? Grande abraço, a gente se encontra por aí. Boa noite e bom descanso a todos.